Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos sentindo aqui a atmosfera do céu, né, irmãos? Desde a hora que nós entramos aqui, nós temos ouvido a palavra de Deus falando a Deus ao nosso coração, como Ele nos ama, né, irmãos? Quer ter o carinho, o cuidado pelas nossas vidas, né, irmãos? E a Bíblia diz que Ele realmente tomou forma de homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, irmão? Ele deixou o seu trono de glória para vir a este mundo manifestar o seu amor e as suas misericórdias para conosco, né, irmãos? Nós sabemos que estar na casa de Deus, estar na sua presença é algo maravilhoso. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele disse que a salvação para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Porque se algumas pessoas perguntam para nós, irmão, você é salvo pela graça, né? A Bíblia nos diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo diz que para o mundo é loucura, porque nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E essa graça, irmão, salvificadora, elas nos alegra, irmão, nos fortalece, né? Nos dá a liberdade de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. O salmista Davi, ele tinha motivos em dizer: ei, eu me alegro quando eu vou para a casa do Senhor, aleluia. Irmãos, é motivo de alegria, porque quando nós adentramos a essas portas, você não pode sair da mesma maneira que você entrou, porque a Bíblia diz que na casa do Senhor há fartura de alegria. Eu não sei nesta noite como você tem adentrado a estas portas. Louvores que já foram entoados nesta noite, ele fala de o filho que está distante da casa do pai. Hoje é noite de reconciliação, aleluia. Você sabe que a ovelha, ela estando fora do aprisco, ela corre perigo. Nesta noite, alma cansada, vem nesta noite, vem ouvir nesta noite a voz do bom pastor, esse bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Eu quero trazer aqui uma meditação da parte do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 8, do verso 5, que tem como título o centurião de Cafarnaum. Glória a Deus. A Bíblia, centurião de Cafarnaum, vamos ler aqui do 5 ao 13, que diz assim as escrituras sagradas: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que tu entres em minha casa,
mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele faz. Aleluia. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguia: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui, irmãos, uma passagem muito rica para nós, aleluia, no evangelho aqui de Mateus. Nós vamos aqui ver, irmãos, um centurião, um homem muito importante ali, naquele, glória a Deus, naquele contexto, ali daquela centurião onde ele vivia. A Bíblia diz que o centurião era um homem que tinha como pessoas a seu serviço, ou seja, ele tinha a autoridade, né, de comando de tropas, era justamente uma pessoa que era otorgada ao rei, a ele, né, serviço, prestava serviço ali ao rei a qual ele servia. E nós vimos aqui, irmãos, esse homem indo até Jesus, não para ele, mas para um servo seu, ou seja, um amigo dele, né? Senhor, eu estou aqui para te pedir, aleluia, a cura do meu servo, do meu trabalhador, aleluia. E Jesus, ali de imediato, ele diz para aquele homem: eu vou lá, eu vou ter lá na tua casa, eu vou ter lá na casa do teu servo. Mas aquele centurião, aleluia, ele disse: não, meu Senhor, não precisas que tu vás à minha casa, mas manda uma palavra. Eu creio que a tua palavra, aleluia, a tua palavra que tu ordenar, o meu servo irá ficar são, e o meu servo irá ficar curado. E a Bíblia diz que Jesus se maravilhou. Uma das coisas também que nos chama a atenção, irmãos, é aquele centurião, aquela posição que aquele homem tinha diante da sociedade. A Bíblia diz que ele se praticamente prostra, ou se curva, aleluia, a Jesus, e intercede, aleluia, por aquele seu funcionário, né, ou o seu soldado. E Jesus, olhando ali, irmãos, viu ali não somente o amor que ele tinha por aquele seu servo, mas também a humildade que ele teve de se chegar a Jesus, aleluia. Porque na Bíblia, irmãos, sagradas, está escrito muitas passagens em que as pessoas meneiam a cabeça, né, zombam de Jesus. E muitas vezes nós vimos Jesus mostrando ali o seu amor, a sua misericórdia. Aonde ele passava, irmãos, ele mostrava as suas misericórdias, a sua longanimidade, a sua paciência para conosco, aleluia, para com os seus. Nós sabemos que o que o Senhor Jesus passou por nós, as Escrituras estão aqui, irmãos, relatando que não foi fácil o que o nosso Deus, o nosso Jesus passou por nós. É por isso que Paulo, irmãos, ele chama a nossa atenção em dizer para cada um de nós: como podemos nós negligenciar tão grande salvação? Aleluia. Irmãos,
a salvação, ela nos foi dada, irmãos, mas Jesus pagou um alto preço, aleluia. O Isaías, o profeta Isaías diz: olha, o castigo que estava para nós, ele tomou sobre si, pelas suas pisaduras. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi levado, irmãos, ao matadouro como uma ovelha muda. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, foi castigado, foi humilhado, aleluia. Muitas vezes a gente folheia aqui as escrituras, e como os patriarcas, os profetas, os homens, Abraão, Isaac e Jacó, né? Todos eles, irmão, passaram por processos difíceis, aleluia. Você vê que quando Abraão foi chamado, a Bíblia diz: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Abraão saiu do seu convívio, irmão, do seu convívio familiar, aleluia. A Bíblia diz que ele saiu como peregrino, sem ter realmente o destino certo, aonde ele ia parar, não, mas ele saiu em obediência à voz do Senhor, aleluia. Vimos Isaac, Jacó, Davi, e todos eles, irmãos, passaram por processos, né? Às vezes a gente ouve um hino: eu queria ter a fé de Abraão, eu queria ser Davi, eu queria ser Sansão. Irmãos, vocês muitas vezes não sabem o processo que cada um desses homens, aleluia, passaram. E hoje nós estamos aqui, as escrituras sagradas dizendo que pela graça nós somos salvos mediante a fé que temos em Cristo Jesus, aleluia. E às vezes nós precisamos estar, aleluia, firmes, constantes, sabendo que o Deus que nos chamou, aleluia, Ele tem prometido estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas para isso, irmãos, para permanecermos firmes na presença do Senhor, nós temos que renunciar todo dia o nosso velho eu, a nossa velha natureza. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele chega para o pai e diz: pai, me dá a minha herança, me dá a parte que me cabe da minha fazenda, pai. A Bíblia diz que o pai, a Bíblia diz assim, que o pai deu, irmão, mas de coração doído, sabendo que, né, ele disse: eu vou dar, mas só Deus sabe como estava o coração daquele pai. E a Bíblia diz que ele foi e desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, né? E gastou toda a sua herança. E a Bíblia diz que aquele homem, depois que ele perdeu tudo, ele começou a passar necessidades. Um ponto que nos chama a atenção, irmãos, a Bíblia diz que ele, caindo em si, é nessa hora, viu, que você errou, nós pecamos. Aí a Bíblia diz que o filho pródigo, ele caiu em si, e ele disse: levantar-me-ei. Ei, nesta noite, aleluia, o Senhor está dizendo: levanta, aleluia, põe-te em pé, aleluia, eu ainda tenho um negócio contigo, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o filho pródigo, irmã, diz que levantar-me-ei e ter-me-ei com meu pai. Irmãos, não tem coisa melhor, irmãos, de que a gente saber que pecou contra Deus e dizer: olha, eu vou me reconciliar, eu vou anunciar e confessar para Deus, aleluia, aquilo que eu tenho cometido contra Ele, porque os olhos do Senhor contempla todos os moradores da terra. A Bíblia diz que o homem faz em oculto, Deus revela.
Não pense, irmão. Não pense, aleluia, que você faz alguma coisa e ficará encoberto, não. A Bíblia diz que Ele trará à luz todas as coisas que nós fizermos oculto, não. A Bíblia diz que anda na luz, porque na luz o Senhor está, né, irmãos? E quem anda na luz, a Bíblia diz que não tropeça, né, irmãos? Aleluia! E a Bíblia diz que aquele filho pródigo, irmão, ele disse: levantar-me-ei e ter-me-ei com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Aleluia! E a Bíblia diz que ele chega, irmão, para aquele pai. O pai, nós ilustrando um pouco da passagem, a Bíblia diz que todos os dias, irmão, aquele pai, ele olhava, né? Oh, meu Deus, onde é que está? Onde é que está meu filho, né, irmão? Aleluia! Irmãos, a Bíblia diz que um coração contrito, né, irmãos, o Senhor não despreza, irmãos, aleluia. A tua oração, o teu choro, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor não despreza, né? O coração realmente que sabe que Deus é misericordioso, irmão, aleluia. E a Bíblia diz que aquele pai todo dia olhava para aquele caminho, esperando o filho aparecer. Aí a Bíblia diz que lá vem ele, né, irmãos, todo sujo, todo maltrapio, né? Que a Bíblia diz que ele desejava comer a alimentação dos porcos, porque tão grande era a fome que aquele homem estava passando. Mas a Bíblia diz que quando aquele homem chegou em casa, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que aquele homem olhou para o pai e o abraçou, e o pai beijou, e o pai disse: alegrai-vos, aleluia, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, aleluia. Nesta noite, esta palavra que o Senhor me traz ao nosso coração, que cada um de nós, irmãos, não deixemos de agradecer a Deus pelas nossas vidas. A salvação, irmãos, é algo tão importante para nós, em qual Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, aleluia. E essa coroa, irmão, ela é de glória, aleluia. Ele disse que quando ele nos chamou, aleluia, ele nos tirou lá do mundo, irmãos, nos tirou do mundo, e a primeira coisa que ele tirou foi os nossos pés da lama. Ele tirou os nossos pés da lama. A Bíblia diz que ele nos tirou de um charco horrível de lodo e pôs os nossos pés em rocha firme, tirou-nos das trevas, aleluia, e nos transportou para a sua maravilhosa luz, aleluia. Paulo, um pioneiro do evangelho, ele diz para nós: sede imitadores, assim como sou de Cristo. Irmãos, nós somos nação eleita, nós somos povo adquirido, nós somos sacerdote real. O irmão sabe o que é um embaixador, irmãos? Aleluia! Embaixador é uma autoridade de um país que vai representá-lo em outro país. Nós estamos aqui representando a nação santa, o povo adquirido, aleluia! O sacerdócio real. Você, aleluia, é muito importante para Deus. A sua presença, aleluia, neste lugar é muito importante, aleluia, para o Senhor. Você nesta noite estar aqui dando o seu melhor. Para quem, irmão? Para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso que a Bíblia nos manda que a gente devemos nos apresentar. Quando Paulo diz assim, ó, procura te apresentar-te ao Senhor como obreiro aprovado, aleluia. Esse obreiro aqui, irmão, fala da igreja, é cada um de nós. Aonde você está,
A Bíblia diz: procura te apresentar-te como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar, mas que manuseie bem a espada. Ou seja, irmão, essa palavra é a verdade. A Bíblia diz: ai daquele que acrescentar um J ou um tio dessas escrituras. Aleluia! Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia! Que nesta noite cada um de nós façamos como Davi: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Nesta noite, reflita se você verdadeiramente não se envergonha do evangelho. Por quê, irmãos? Porque alguns têm envergonhado o evangelho de Cristo. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz: guarda. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Porque, irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é misericordioso, Ele é compassivo, é longânimo e rico em perdoar. Mas a Bíblia diz também que nós temos que confessar, aleluia, quando nós pecamos contra Ele. Nesta noite, é noite de nós sentarmos à mesa. No dia em que Jesus chamou os seus discípulos para fazer a última ceia antes da crucificação, Ele disse: muitas vezes desejei estar esse momento com vocês, mas esta é a ocasião. E aí Ele diz, né, irmãos, aquele que põe a mão no prato há de me trair. E é interessante que uma vez o Josimar pregou sobre isso aqui, sobre essa passagem, e quando Jesus falou isso, um dos que estão à mesa comigo há de me trair. Irmãos, os discípulos eram tão parecidos um com o outro, que cada um disse assim: Senhor, será que é eu? Será que é eu? Interessante, né, irmãos? Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que todos eles tinham tudo em comum. Eles repartiam o pão, né? Eles participavam com Jesus de todos os momentos. No barco ali, quando a tempestade batia forte, e eles: Senhor, nós vamos morrer. E Jesus estava ali na polpa dormindo, e quando Jesus despertou, Ele levantou a sua voz e disse: acalma-te, mar, cala-te, vento. Aleluia! Nesta noite, a tua voz, irmão, levanta a tua mão na hora da tempestade. Aleluia! Porque o nosso Deus a quem servimos, Ele vai acalmar este vento, irmão. Ele vai acalmar a tempestade. Aleluia! Você pode estar passando por vendavais, mas muitas vezes são circunstâncias que o Senhor traz para mim e para você, para que você se chegue mais perto dele. Aleluia! Irmãos, o Senhor disse: Jonas, vai a Nínive e anuncia ali que eu vou destruir aquela cidade. E Jonas não quis. Por quê, irmão? Porque aquela cidade era uma cidade cruel, irmão, era uma cidade perversa. E Jonas disse assim: não, Senhor, eles não vão me ouvir não. Vai, Jonas. E a Bíblia diz, você conhece a história, né, irmãos? A Bíblia diz que Deus precisou de uma baleia, né, para engolir Jonas, e vomitou ele lá na praia. Eu não sei se o irmão crê, mas eu creio que foi a baleia, né, irmão? Se às vezes a pessoa diz: irmão, se disser que foi uma... O irmão Salinha que dizia: irmão, se disser que foi uma piaba, eu acredito. Por que não? É assim que é a fé, a nossa fé, né, irmãos? E a Bíblia diz que aquele Jonas chegou ali, irmão, em 3 dias. Ele anunciou: olha, se arrepende, porque o Senhor vai destruir esta cidade.
E a Bíblia diz: em 3 dias Jonas anunciou ali o evangelho e eles se arrependeram. E Jesus chega para alguém e diz: eis aqui o profeta maior do que Jonas. Jesus chega para dizer isso, irmão. Por quê? Porque Jonas anunciou o evangelho em Nínive e as pessoas se arrependeram. E Jesus tomou forma de homem, sendo Deus, não usurpou da sua glória, e as pessoas não creram, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Mas a todos quanto receberam, deu-se o direito a ser chamados filhos de Deus. Então, nesta noite, diga para Senhor: tu é meu Abba Pai, aleluia. Você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito Santo a teu favor, aleluia. Nas horas mais difíceis da tua vida, fala com Deus. Tem um corinho que diz assim, ó: o telefone de Deus é a oração, o telefone de Deus é joelho no chão. Clama uma vez, clama 2 ou 3. Se não atender, chame outra vez. O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é joelho no chão. Chame uma vez, chame 2 ou 3. Se não atender, chame outra vez. Jesus te ama e eu também. E hoje tem festa no céu. A Bíblia diz: pelo pecador que se arrepende. Nesta noite, filho pródigo, o Senhor Jesus está de braços abertos, dizendo para ti nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo, o nosso adversário, não tem pena, viu, irmão? O mundo, quando olha para uma pessoa e diz: esse aí não tem mais jeito. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, Ele é o carpinteiro, aleluia. Ele coloca o homem no prumo, Ele coloca o homem, aleluia, no oleiro, né, irmãos? Ele pega o vaso velho e faz um vaso novo, para a honra e para a glória do seu nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.